Salve meus devs, bem-vindos à aula número 12 do curso de programação com C Sharp. E hoje vamos começar a aprender sobre POO. Guilherme, o que é POO? POO é sigla para Programação Orientada a Objetos, certo? Qual a importância da programação orientada a objetos na programação, né? Bom, um objeto na programação ele é um objeto abstraído do mundo real, tá? Então é algo abstraído para um código que é utilizado para conseguir, vamos dizer assim, tanto armazenar dados quanto manipular as informações. O código consegue ter mais flexibilidade, consegue ter mais reduzir os erros na programação, reutilização de códigos. Enfim, a programação orientada a objetos é muito ampla e ela é utilizada em todas as linguagens de programação. Quase todas, né? Vamos ser sensatos. O C, no caso, também não é uma linguagem que é muito utilizada com POO, né? Mas, enfim. Na verdade, não é utilizada com PO, tá, gente? Mas, enfim. A programação orientada a objetos ela é muito importante e engloba muita coisa diferente. Então, antes de começar de fato a mexer na programação, essa aqui é a parte 1 dessa aula, que vai ser dividida em duas partes. Vão ser partes bem compridas, tá, gente? Vai demorar um pouquinho, mas é de extrema importância e aqui vocês precisam entender o conceito antes de começar a programar. Porque tudo que eu for escrever no código, vocês meio que já viram como fazer um objeto, na verdade. Mas se vocês não entendendo o conceito, vocês não vão conseguir utilizar desse código. Então aqui eu vou explicar o conceito, a importância, para depois a gente ir lá e criar alguns objetos na prática, para vocês verem e entenderem como realmente eles funcionam e a importância deles no código, tá? Enfim, vamos lá. Para começar, vamos criar um objeto, tá? Vou criar aqui um objeto. Eu estou usando aqui o Draw.io, tá, gente? Para quem não conhece, é muito bacana para diagramação, enfim. Tá? E aqui eu vou colocar como pessoa. Ele é um objeto pessoa, tá? Então, o que é esse objeto pessoa? Um objeto, como eu falei, ele vai abstrair algo do mundo real para o mundo codificado, né? Código. Então, um objeto não necessariamente ele tem que ser algo físico, que a gente segura, que a gente vê, tá? Então, por exemplo, a gente pode abstrair um sentimento, vamos supor. Então, se você vai fazer, por exemplo, você tem um sistema e você precisa montar um feedback para ele, você vai precisar saber como a pessoa se sente mexendo no sistema. Por exemplo, a pessoa se sente bem mexendo naquele sistema, se sente mal, como é que é? Você pode ter um feedback desse tipo. Então, nesse caso, o objeto que a gente está manipulando é o sentimento que a pessoa tem pelo software, não a usabilidade nesse caso. Então, a gente pode abstrair qualquer coisa como um objeto. Então, qualquer coisa pode ser um objeto, certo? Vamos fazer uma abstração muito simples, que inclusive foi o exemplo que eu dei para o meu professor para responder essa pergunta quando ele me fez. Que estava correto, mas eu podia ter implementado mais na época. Ele falou para eu dar um exemplo de um objeto que pode ser abstraído. O meu exemplo foi uma caneta. Eu posso abstrair uma caneta para ser um objeto no código. Então, caneta é um objeto. E quais as propriedades desse objeto? Uma caneta tem um tamanho, ela tem uma cor, ela tem uma marca, ela pode ou não ter uma tampa, ela pode ou não sair com tinta. Então, assim, ela tem propriedades específicas, eu posso abstrair um monte de propriedades. Aquilo que eu precisar. Uma pessoa, nesse caso, também pode ter um objeto. E é muito utilizado esse tipo de conceito, tá? Geralmente a gente não chama de pessoa, a gente chama de user ou usuário. Mas eu vou colocar como pessoa para ficar mais fácil. Vamos como usuário, na verdade, vai. Usuário que vocês já vão ver um exemplo mais do mundo real. Então, beleza. Esse objeto, o objeto usuário, o que a gente precisa do objeto usuário no nosso sistema? Vamos supor que a gente está fazendo uma rede social, por exemplo. Então, uma rede social, ela vai precisar do nome da pessoa, geralmente só o primeiro nome, tá? Perdão. A rede social, ela também vai precisar que ele passe um e-mail, a rede social vai precisar de um telefone, tá? Então, são informações que a pessoa tem, beleza? E essas informações precisam ser passadas
para esse objeto. Toda pessoa que for se logar, que for se registrar, precisa ter essas informações. Algumas outras informações que um usuário vai ter. Ele vai ter que ter uma senha, por exemplo. Então, para ele conseguir acessar o sistema, precisa de uma senha. Beleza. Então aqui, esse usuário tem um nome, um e-mail, um telefone e uma senha. Já é o básico do básico. No mundo real, tá, gente? No mundo profissional, né? Não é só isso que a gente vai utilizar. Temos muitas outras informações que são coletadas. Porém, cada uma dessas informações, né? Cada uma dessas propriedades desse usuário, elas precisam estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, assim, a gente não pode pegar qualquer informação porque simplesmente a gente quer. Se a gente pegar alguma informação é porque a gente precisa dessa informação, é porque a gente vai utilizar ela e sempre deixando muito claro para o usuário o que a gente vai fazer com essa informação e também deixando muito claro que a gente não vai vender, o usuário tem que concordar com tudo isso também, tá? Então tá aí os termos de acordos, etc. Que a gente sempre assina sem ler, né? Enfim. Então, assim, todas essas informações, por exemplo, que vão ser registradas numa rede social, elas são passadas por um objeto. Nesse caso, a gente pode até dizer que isso aqui vai para o banco de dados, tá? Mas não fugindo muito do assunto, tudo isso é passado por um objeto dentro do código, certo? Então, isso é uma abstração, tá? A gente está abstraindo um usuário, as informações de um usuário, para o nosso código, certo? Isso pode ser usado de muitas formas. Então, se você quiser criar uma abstração de uma empresa, se precisar criar uma abstração de um grupo, não sei, de qualquer coisa, de um produto, tudo isso a gente pode abstrair, tá? Depende da necessidade do software. Então, a gente sempre vai ver qual a necessidade que a gente tem no momento do nosso software e a gente vai criar um objeto que atenda essa necessidade, sem faltar informação e sem colocar informação desnecessária. Isso é muito importante, beleza? Então, isso aqui é o início de tudo. É um objeto. Ele é um objeto usuário e tem as propriedades nome, e-mail, telefone e senha, tá? Beleza. Vamos para os 4 pilares da programação orientada a objetos, o que diferencia essa classe usuário de todas as outras, tá? Inclusive, usuário, tá, gente? Um objeto nada mais é do que uma classe, só que com o propósito de ser objeto, tá? O propósito de ter essas propriedades, de ter essas características, que são os 4 pilares que eu vou aqui dizer para vocês, beleza? Opa! Vamos aqui criar um bloquinho, cadê um bloquinho de texto, vai? Balãozinho. Rapaz, tô perdido aqui. Vou criar aqui, ó, esse cardzinho aqui mesmo, que é bonitinho. Vamos lá. Qual o primeiro pilar? O primeiro pilar é a abstração, tá? E a abstração nada mais é, deixa eu aproximar aqui também para vocês verem. A abstração nada mais é do que converter as propriedades do mundo real para o código. Então a gente vai só converter, pegar as propriedades do mundo real e mandar para o código. Essa é a abstração. Segunda propriedade, um dos pilares, né, da programação orientada a objetos, é a herança, que eu já vou chegar lá. O terceiro, encapsulamento, que eu também já vou chegar lá. E o quarto é o polimorfismo, que depois eu também já vou chegar lá. Por que eu estou deixando esses 3 aqui para depois, tá? Existe um pequeno debate sobre se considera abstração parte dos pilares ou não, tá? Tem pessoas que consideram, tem pessoas que não consideram a abstração como um dos pilares da programação orientada a objetos, tá? Eu, particularmente, considero a abstração como uma parte importante dos pilares da programação a objetos, porque sem a abstração você não consegue ter um objeto. Para você ter um objeto, você necessariamente tem que abstrair as informações para o código. Depois disso, você começa a fazer os outros 3. Então, como isso aqui é um primeiro passo, por assim dizer, eu considero como um dos pilares da programação orientada a objetos, tá? E esses 3 aqui, com certeza, são extremamente importantes, tá, gente? O que eu vou falar aqui, inclusive, eu peguei do Gustavo Guanabara, do Curso em Vídeo, tá? Tô fazendo uma publicidade grátis aqui pra ele,
E eu aprendi isso com ele há muito tempo atrás. Então eu estou usando justamente o que ele usou para me ensinar. E é basicamente o EHP. Tá? Aqui eu não coloquei fala de ordem, mas é E de encapsulamento, H de herança e P de polimorfismo. Então EHP. Tá? Encapsulamento, herança e polimorfismo são os pilares da programação orientada a objetos, certo? Então beleza. Deixa eu colocar aqui em ordem também para não confundir, né, na hora que eu falar isso, que eu uso bastante esse termo de EHP, beleza? Então vamos lá. O que seria o encapsulamento, certo? Eles agrupam os atributos e métodos dentro de um objeto. Então, tudo que é relacionado a esse objeto, todos os métodos que são relacionados a esse objeto vão estar dentro dele. Ou seja, um usuário, ele pode, por exemplo, logar no sistema. Mas para logar no sistema, ele tem que validar, por exemplo, se o e-mail é um tipo de e-mail válido. Essa validação pode estar em uma função que está dentro do objeto. Então, necessariamente, essa função que valida o e-mail do usuário vai estar dentro da classe do usuário, dentro do objeto usuário. Certo? Então, eu estou encapsulando a responsabilidade, toda a responsabilidade do usuário dentro dele mesmo. Certo? Então, vamos colocar aqui, encapsulamento, agrupa os atributos e métodos dentro métodos relacionados, dentro do próprio objeto. Certo? Está encapsulando no próprio objeto, beleza? A herança, eu até cheguei a comentar um pouquinho disso daqui no outro vídeo passado, né? Que é a questão justamente de você herdar uma classe. Então, por exemplo, vamos a anotação que eu fiz aqui, tá? Ela permite que uma classe herde atributos e métodos de outra classe. Como assim? O que é esse herdar na prática? Como ele funciona? Quando a gente cria uma classe, a classe ela vai ter os métodos, funções, ela vai ter um propósito ali. Se a gente cria um objeto, como eu disse, ele vai ter propriedades e vão ter métodos dentro dele. Geralmente tem métodos também, tá, gente? Mas, por exemplo, se eu criar aqui que eu tenho o usuário, certo? Vamos criar um outro objeto que vai herdar, que o usuário vai herdar, por exemplo. Um usuário, ele pode ou não ter um currículo. Então vamos criar aqui uma classe currículo. Se a gente está criando tipo um LinkedIn da vida, a gente precisa ter um currículo também. Nesse caso, o usuário ele pode ou não ter um currículo. Mas as propriedades do currículo vão ser herdadas pelo usuário. Então, por exemplo, vamos supor que aqui o currículo tem um título, o currículo ele tem um conteúdo e tem um histórico, que é o histórico de trabalho, né? Beleza. Tá aqui. Então, o currículo tem um título, um conteúdo e um histórico de trabalho. Meu Deus, eu coloquei tudo errado. Beleza. O usuário, ele também vai precisar ter um currículo, então ele precisa ter um título, um conteúdo e um histórico de trabalho. Ele vai precisar, na conta dele, ter isso, ter essas informações. Mas todo usuário vai ter que ter esse currículo. Todo usuário tem que ter esse currículo? Não. Eu posso criar a conta e simplesmente não criar o meu currículo. Então, por exemplo, essa aqui é uma classe, é um objeto, usuário que todo mundo que está na plataforma tem que ter. Todo mundo vai ser um usuário, mas nem todos vão ter um currículo, por assim dizer. Então, o usuário pode herdar o currículo e ele pode ou não utilizar as propriedades e os métodos que contém dentro dele. Então, essa é uma coisa opcional, mas o usuário ele vai herdar o currículo e pode herdar de outras classes também, por exemplo. O currículo pode herdar de outras classes também, por exemplo. Então, assim, a herança é você conseguir pegar, abstrair e trazer um objeto dentro do outro objeto. Eu não preciso escrever novamente que o usuário tem um título aqui. Então eu não precisaria fazer isso aqui, ó. Opa. Eu não preciso fazer isso. Porque no momento que o usuário está herdando o currículo, o usuário já tem o título aqui dentro também. Que eu não preciso desse carinho, certo? Então, vamos à definição, né? A herança permite que uma classe, que é um objeto, né? Herde outro objeto, trazendo consigo
tem suas propriedades e seus métodos. Então a herança é basicamente isso, tá? A gente sempre fala que aquele objeto que está sendo herdado é o pai e quem está herdando é o filho, tá, gente? Então é uma questão mais de português, né? Do que de qualquer coisa. Então, se o usuário está herdando tudo que tem no currículo, então o usuário tem todas as informações, o usuário é o filho e o currículo é o pai, beleza? A gente fala isso que é mais fácil de entender qual é a hierarquia do código, né? E vamos para o último, que é o polimorfismo, que para mim sempre foi a parte mais complicada, tá, gente, quando eu estava começando. Então eu vou tentar trazer aqui um pouco mais simplificado para vocês, tá? Vamos para a definição. O polimorfismo permite que um objeto se comporte de maneiras diferentes dependendo do seu contexto. Então, assim, o objeto, ele não necessariamente precisa ser um objeto, vamos dizer assim, com um único propósito. Ele pode ser usado para mais de uma coisa. Então, deixa eu anotar aqui a definição, só para deixar bem claro, tá? Permite que um objeto se comporte de maneiras diferentes a depender do contexto. Então, vamos dar um exemplo muito simples aqui também. Então, beleza, gente. Eu criei aqui um esqueminha para exemplificar como funciona o polimorfismo. Imagina que a gente tem 3 objetos aqui. O objeto animal, o objeto cachorro e o objeto gato. O objeto animal, todo animal tem uma espécie e uma raça. Então, se eu criar um objeto cachorro e um objeto gato, os dois vão ter espécies e raças diferentes, né? Cada um vai ser uma espécie e cada um vai ser uma raça. E os dois também executam sons. Então, aqui no animal, eu vou ter um método chamado som, que é para executar o som do animal em questão. Quando eu executar o som através do cachorro, porque o cachorro e o gato vão herdar a classe animal, né? Através da herança. O cachorro, quando executa o som, vai sair o som au au. O gato, quando executa o som, vai sair o som miau. Então, objetos diferentes que herdam o mesmo objeto, eles vão ter ações diferentes, né? Então, para cada objeto que herda esse animal, vai ter uma ação diferente no resultado, né, dessa execução. E esse é o polimorfismo, certo? Então ele permite que um objeto diferente se comporte de maneiras... que o mesmo objeto se comporte de maneiras diferentes, dependendo do contexto, certo? Então esse objeto vai se comportar de maneiras diferentes, dependendo de quem está chamando ele, beleza? Então esses são os pilares da programação orientada a objetos, tá? É muito importante vocês deixarem isso tudo muito bem gravado, beleza? E na próxima aula, que vai ser a parte 2 dessa mesma aula, eu volto para mostrar um pouco do código para vocês, de como funciona tudo isso daqui. Eu vou usar até mesmo esse conceito, tá? Na prática, lá no código. Beleza? Então, é isso. Um abraço, Dev. Falou!